Isaías 43. Eu quero ler o 18 e 19. Isaías 43, verso de número 18 e 19. A palavra do Senhor diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, já está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Somente até aí, deixe sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos, enquanto nós oramos e dizemos: Senhor, fale conosco. Obrigado, Pai, porque até aqui nós cantamos, até aqui nós adoramos, até aqui nós entronizamos ao Senhor, Pai, louvor, exaltação, adoração, mas agora nós pedimos: fala conosco através da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, e que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Essa é nossa oração, no nome santo de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Os irmãos que já caminham com a gente faz algum tempo, sabe que eu morei uma temporada aqui em Itu, quando eu era mais moleque, até os 17 anos, depois fui embora, fiquei muitos anos sem pisar aqui nessa cidade, até o momento que Deus direcionou a nossa caminhada para plantar uma igreja aqui em Itu, e chegamos aqui no começo do ano passado, para começar esse trabalho. Aqui estamos há 1 ano e 6 meses quase, e quando eu vim para a cidade, eu queria pintar para os meus filhos, para a minha família, o que era a cidade, Eu preciso mostrar o que tem de legal nessa cidade, A gente está saindo de Campinas para vir para cá, eu tenho que mostrar para eles: olha, essa cidade é legal, é bacana, tem isso, olha essa parte aqui, não sei o que lá. E eu peguei e levei os meus filhos na praça do Orelhão, o cartão postal da nossa cidade, e falei assim: filhos, olha que legal, olha o tamanho desse orelhão, uau! Pai, o que é orelhão? Cultura. É interessante que tem algumas coisas na nossa vida que servem por um momento, que duram por um certo tempo, mas o tempo passa e isso já não serve mais. O tempo passa, as coisas mudam, os ciclos mudam, você muda, eu mudo, e aquilo que valia num outro momento já não valia mais. Você falou em orelhão. Ih, meu irmão, gastei muita ficha falando com menina que eu nem lembro mais o nome. Cartão, quando saiu o cartão lá, ficava assim, meu Deus, que desespero. Quando chegou o tijorola, meu irmão, parecia um fêmur o celular, o tamanho. Mas essas coisas vão passando, e já não servem mais, porque a vida é assim. E embora para algumas coisas a gente tenha facilidade de acompanhar, em algumas outras situações nós temos dificuldade de conseguir seguir as mudanças que acontecem em nossa vida. E quando as mudanças chegam, e quando nós nos deparamos com coisas que se alteram daquilo que nós estamos acostumados, o que acontece com a maioria de nós é que nós temos uma pseudo-segurança de agarrar nas coisas que nós conhecemos, de estar agarrado naquilo que nós sabemos. Nós preferimos muito mais dizer eu sei, do que a gente falar eu gostaria de descobrir. Nós somos muito apegados, mas muitas vezes, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem preparado para nós, para que possamos ver o melhor de Deus para a nossa vida, a melhor estação da nossa história, nós vamos ter que aprender a romper com o passado. O contexto dessa passagem que nós lemos é um contexto amplo, mas dentro daquilo que eu quero compartilhar com vocês, que Deus tem falado ao meu coração, nós estamos vendo um povo, o povo de Deus, que tinha feito escolhas erradas, e por terem feito escolhas erradas, o pessoal da Babilônia tinha escravizado eles, e eles foram para a Babilônia, ficaram ali muitos anos,
E agora o Senhor tinha trazido o seu povo de volta, tinha resgatado o seu povo. Só que o povo ainda estava preso. Consegue entender que muitas vezes o tempo já mudou, a estação já mudou, a sintonia da nossa vida já mudou, mas a nossa mente continua a mesma. E o Senhor diz para esse mesmo povo, nesse contexto: olha, vocês estão apegados a coisas do passado, mas eu estou dizendo para vocês, não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas, porque eu quero fazer algo novo. Porventura vocês não percebem? Claro que não percebem, porque Deus está fazendo algo, e você está olhando para algo que não deveria estar olhando mais. O excesso de passado tinha incapacitado esse povo de enxergar o futuro que Deus tinha para eles. E meus irmãos, quantas são as vezes na nossa vida, que a gente fica alimentando coisas, que deveriam já ter morrido de fome na nossa mente, que já deveriam ter sido sepultadas na nossa história, mas nós conseguimos insistir em considerar coisas passadas, lembrando de coisas antigas. O Senhor está dizendo: eu quero fazer algo novo, mas para viver o novo você precisa deixar o passado. Para viver o novo você vai precisar romper com algumas coisas. E nessa manhã, de forma bem breve, eu quero falar sobre algumas coisas que eu encontro nesse texto, e algumas outras passagens bíblicas que nos trazem exatamente essa referência, de que o passado, embora ele seja uma informação da nossa vida, nós não podemos apagar o nosso passado, mas nós não precisamos morar lá. O passado é uma informação, ele não pode ser uma prisão, ele não pode ser uma morada, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. E nós temos dificuldade de deixar o passado, quando carregamos traumas, quando carregamos culpa, e quando não conseguimos experimentar a verdadeira graça de Deus para a nossa vida. Deixa eu deixar isso de uma forma muito clara e bíblica para você. Em 2 Samuel, capítulo de número 9, o rei Davi, ele pergunta ali para as pessoas que estavam ao seu redor, os seus servos e súditos, e falou o seguinte: olha, tem alguém da família de Saul, que era o antigo rei, ainda vivo, para que eu possa abençoar? E daí Ziba, que era um dos servos, disse o seguinte: olha, tem. Jonathan, o filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, neto de Saul, e ele foi embora quando teve a última guerra. Ele está morando numa cidade chamada Lodebar, mas ele é da linhagem real. E Davi diz: então traga esse jovem príncipe para cá, porque eu quero honrar a vida dele. Traga esse jovem príncipe para cá, porque eu quero abençoar ele. E a Bíblia diz, lá em 2 Samuel capítulo 9, que Mefibosete chega. Davi olha para ele e diz: olha, é o seguinte, você vai estar na mesa comigo, você vai sentar com um dos meus filhos, você vai ter direito de tudo que o seu avô e o seu pai tinham como direito. Eu vou te dar terras, eu vou te dar uma nova vida. Você estava esquecido ali, mas eu me lembrei de você, e eu tenho uma nova oportunidade para a sua história. Que coisa maravilhosa, isso é graça. Sabe o que Mefibosete fala no verso número 8? Põe para mim, Fê. Quem é o teu servo para que o Senhor se preocupe com um cão morto como eu? Davi via nele um príncipe, mas ele se via um cão morto. Davi via ele alguém pronto para receber bênçãos, mas ele se via um derrotado, um ferido. E nós muitas vezes, por causa do nosso passado, temos dificuldade de absorver essa graça de Deus, porque a gente não consegue entender, meu irmão. Eu custei entender que alguém como eu, com as coisas que fiz, com as escolhas erradas que tomei, pudesse em algum momento ser amado por Deus.
E esse povo em Isaías 43, eles tinham essa mesma visão. É por isso que Deus fala para eles, lá no verso de número 4, Isaías 43, 4, visto que vocês fossem preciosos aos meus olhos. Em outra versão, o Senhor está dizendo para eles, olha, visto que vocês são as meninas, a menina dos meus olhos. Eles se viam pecadores, eles se viam errados, eles se viam não merecedores, mas o Senhor estava dizendo, eu tenho graça para vocês. Sabe quando você vai conseguir viver o melhor de Deus para a sua vida? Quando você começar a entender que aquilo que você viveu no passado, o Senhor perdoou, que aquilo onde você errou, onde você caiu, as escolhas erradas que teve, o Senhor o perdoou, e mesmo não merecendo, Ele te abençoou, e disse, eu estou te agraciando com vida, não porque você merece, é porque eu te amo. Você não consegue entender isso? Se a gente fosse levar em consideração ao passado, meu irmão, talvez eu já teria matado pelo menos 2 dos meus filhos. Porque a gente vai levando, se a gente for levar tudo que eles fazem de errado, todas as desobediências, todas as escolhas erradas, mas sabe o que você faz com um filho que ama? Age com graça, não porque ele merece, porque é a graça, e graça não se mede, graça não se entende, graça se recebe. E nós temos problema de avançar quando nós ficamos olhando para o passado dessa forma. Quantas pessoas estão presas na culpa, porque não entenderam o que é realmente graça. Em Romanos 8,30, o Senhor diz através do apóstolo Paulo que o Senhor nos predestinou, nos salvou e nos perdoou, e acima disso, Ele nos justificou. A Bíblia diz que Ele igualmente nos justificou. Em outras palavras, para você entender o que esse texto está dizendo é o seguinte, olha, você não merecia, eu te escolhi, mas para você caminhar comigo, eu te perdoei, mas não tinha como te perdoar, porque o que você pode fazer para se perdoar? Então eu te justifiquei. O Senhor assumiu a nossa culpa para que a gente pudesse viver a sua vida. E quando nós não entendemos isso, nós estamos negligenciando tudo isso que o Senhor fez para nós. A justificação é a declaração de Deus que um pecador agora é justo. É o ato daquele que poderia te condenar, mas escolheu zerar a conta e disse, você pode começar de novo, do zero, independente do lugar em que você esteja. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é tudo? Tudo. Deus nos deu a oportunidade de olhar para frente. Deus nos deu a oportunidade de começar do zero. Mas é a história que eu tive, essa história já não pode te condenar mais. O teu passado já não pode te aprisionar mais. Os teus pecados já não têm mais poder sobre si. E você pode avançar agora confiando no Senhor. Pastor, mas você não sabe quem eu fui, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu carrego, você não sabe as culpas que tenho, você não sabe os pensamentos que eu tenho tido. Nunca é tarde, porque o Senhor nos ensina na própria cruz, quando estava crucificado, havia um ladrão ao seu lado, na verdade 2, mas nos últimos momentos, minutos da sua vida, ele reconhece quem Jesus era, e Jesus diz, cara, a gente não pode remediar o passado, mas daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem poucos minutos, mas a tua eternidade vai ser gloriosa. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nós não entendemos isso, porque nós criamos uma cultura de merecimento. Muitas vezes a gente promove isso dentro da igreja, mas não existe merecimento no que diz respeito à graça de Deus, meu irmão.
A graça Ele deu a todos quanto nele crerem. E todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus, meu irmão. E filho de Deus não é aparentado. Filho de Deus é filho. E a partir do momento em que você é adotado por esse amor de Cristo Jesus, entenda que o seu passado, ele já não tem mais lugar. Então tira isso da tua cabeça em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele não é cobrador de passado. Pelo contrário, o nosso Deus é o fiador do seu futuro. E Ele diz, vai para frente. Avança. Não pare. Nós precisamos romper com a culpa. Romper com aquilo que nós achamos que devemos, nós não devemos. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e quando nós nos voltamos a Ele, nós somos perdoados, e podemos viver uma vida de santificação, à medida que nós vamos caminhando com Ele, e tudo se torna diferente. Não viva assim. Quando você se culpa, quando você deixa que essas coisas tomem lugar em você, o trauma, quando você não entende a graça, deixe o passado. Se você não deixar o passado, você não consegue viver as promessas de Deus para um novo tempo na sua história. Em 1912, o Titanic saiu para o seu passeio inaugural. Saía da Europa, saía da Inglaterra, transitaria até os Estados Unidos, com 2.523 tripulantes. Próximo ao Canadá, você sabe o que acontece, ele bate num iceberg, 1.517 pessoas morrem naquele dia. Foi um tremendo fracasso. Não tinha barco para todo mundo. Coitado do Jack, teve que ficar pendurado, enquanto a Rose ficou deitado na porta. Você assistiu o filme? Eu conheci o Titanic por causa do filme. E tudo isso foi acontecendo dessa forma. E agora, toda essa história maravilhosa, todo esse barco de luxo, com todas as coisas mais modernas que tinha, com todas as coisas lindas que você vê na história, vê nas fotos, vê no filme, está submerso a milhares de quilômetros, há mais de 110 anos. O que tem de útil lá? Eu não sei, mas diz que na semana passada alguém achou que tinha. Então um submarino de uma empresa chamada OceanGate promove um passeio de submarino até os destroços do Titanic. Levam ali dentro 5 pessoas, 2 tripulantes e 3 bilionários que podiam pagar pela viagem na bagatela de R$1.200.000. Eles se perderam, os destroços já foram encontrados, e a pergunta é: por quê? Por que isso acontece? Porque existem pessoas, entenda isso, que são paradoxos para a nossa vida. Existem pessoas que têm uma fixação pelo passado, e por voltarem muito no passado, às vezes conseguem matar o seu presente e anular o seu futuro. Aqueles homens eram bilionários, mas uma visão, 1 milhão para o passado, custou todo o futuro. Tudo que eles podiam comprar, tudo que eles podiam viver, todas as experiências que podiam ter. Por que você vai voltar para o teu passado? O que tem lá? Por que a gente vai ficar alimentando esse tipo de experiência? Isso muitas vezes machuca a gente. Tem gente pagando muito caro, e às vezes não é dinheiro. Tem gente pagando muito caro para visitar destroços na vida, quando o Senhor nos chamou para construir coisas adiante. E nós ficamos voltando assim: isso aqui, eu preciso lá. Não, você não precisa. Você precisa avançar e viver a vida que o Senhor tem preparado para você.
Você precisa romper com o passado e deixar de olhar para trás e ficar carregando coisas que você não precisa, porque o Senhor já levou sobre si os seus fardos. Lá em Lucas capítulo 17, o Senhor está falando com os seus discípulos, e Ele fala sobre os últimos dias, sobre coisas que aconteceriam, e Ele contextualiza essa fala, contando a história de Sodoma e Gomorra, que acontece lá em Gênesis. Ele diz que Sodoma e Gomorra foi destruída, mas Deus, por sua graça e misericórdia, resolveu poupar a família de Ló que morava ali. E 2 anjos visitam Ló, conversam com ele no dia anterior à destruição da cidade, e diz: amanhã vocês vão sair, enquanto a cidade está sendo destruída por causa do pecado, vocês vão avançar, e não olhem para trás. E a história conta que durante esse trajeto, eles correndo para sair da cidade, a mulher de Ló, ela olha para trás, e da mesma forma que ela olha para trás, ela se paralisa, e ali ela fica. É isso que o Senhor está dizendo em Lucas 17, no verso número 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos, e diz para nós, é o seguinte: olha, existe um caminho adiante, siga, não olhe para trás. É um novo tempo, são novas experiências, você já não é a mesma pessoa, e você pode agora avançar, sem precisar ficar voltando para o passado, porque nós queremos receber as coisas de Deus, mas o Senhor já tinha dito que ninguém coloca vinho novo em odre velho, ninguém faz semendo novo em vestes antigas. Se você não viver o novo, não tem como o Senhor fazer nada do passado, porque o caminho do Senhor é para frente. Não existe uma forma de mudar o nosso passado, meu irmão. Mas andando para frente, você pode ressignificar todas as coisas que você viveu. Você pode trazer um novo significado para as suas experiências. Você pode fazer disso um testemunho. Mas você precisa romper e não pode ficar morando ali. O apóstolo Paulo nos ensina que para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, existe um único pedido: renovação da sua mente, mudança de pensamento. Se eu quero viver o que eu nunca vivi, se eu quero chegar onde nunca cheguei, eu vou ter que estar disposto a pensar como eu nunca pensei. E para pensar o que eu nunca pensei, eu vou ter que deixar esses pensamentos para trás. Eu vou ter que deixar algumas coisas para trás, eu vou ter que mudar alguma coisa. E assim eu posso seguir naquilo que Deus tem preparado para mim. Se eu não deixo o passado, a culpa toma lugar. Se eu não deixo o passado, eu perco de viver o futuro que Deus tem preparado para mim. E se eu não deixo o passado, porque às vezes o passado não é ruim, mas às vezes se eu não deixo o passado, eu me agarro o bom, e deixo de viver o extraordinário de Deus para a minha vida. Sabe, eu como pastor, eu prefiro lidar com gente arrebentada, que quer recomeçar, do que gente que vem contando experiências boas do passado e não está pronto para viver novas experiências. Tem pessoas que carregam uma experiência com Deus que tiveram há 5 a 10 anos, e ela está agarrada com isso, porque Deus falou com ela, Deus ministrou o coração dela, mas ela não se abre para poder viver uma nova experiência. E nós precisamos estar abertos para o novo de Deus. O saudosismo muitas vezes é um passado perigoso. Lá em Eclesiastes 7:10, a Bíblia nos diz o seguinte: porque não diga, olha o que está dizendo, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que são hoje? Porque isso não é sábio. Essa pergunta não é sábia. Traduzindo na minha versão, está dizendo, quem faz isso é burro. Porque não adianta você ficar alimentando coisas boas do passado, não vai voltar.
Você pode ter tido experiências maravilhosas com o Senhor, Deus pode ter falado com você, você pode ter fluído, ter ministrado, ter pregado, as pessoas se converteram, pode ter sido maravilhoso, mas você precisa viver o novo de Deus. E às vezes aquilo que foi bom está atrapalhando você de poder viver uma porção dobrada, algo maior, algo grande com o Senhor. E às vezes a gente não faz isso, não é por maldade, não é por burrice, é por insegurança, porque a gente viveu isso e foi tão gostoso, e a gente tem medo de largar, porque vai que a gente perde. Mas o Senhor é uma fonte inesgotável, e nós podemos viver sempre mais, sempre melhor. O apóstolo Paulo nos diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, dia após dia, até chegarmos na estatura do varão perfeito que é Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: você pode ter começado bem, mas você vai terminar ainda melhor. Pode ter sido maravilhoso, mas você vai avançar ainda mais. Então não fique preso ali. Essa didática, ela fica tão clara em 2 Reis, capítulo número 4, quando o profeta Eliseu, ele vai abençoar uma viúva. Pensa numa situação difícil, essa viúva era esposa de um profeta, o seu marido tinha servido na igreja, ele tinha morrido, de repente ela tinha um filho novo, e sobraram contas para pagar, meu irmão, sobraram despesas, sobraram credores batendo na porta, dizendo: olha, o seu marido morreu, mas está aqui o boleto, minha senhora, venceu no dia 5, seu nome já está no Serasa, está difícil a situação. E ela tem um encontro com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu a instrui a viver algo extraordinário, porque ela tinha um pouquinho de azeite. E azeite já não era só comida, azeite também era dinheiro, valia. E essa mulher, ela estava ali com um pouco de azeite. O profeta diz: ó, faz o seguinte, pega as vasilhas de todos os vizinhos que se encontrar, traz para dentro de casa, fecha a porta e começa a derrubar do azeite que você tem na vasilha que está na sua frente. Começa a fazer isso. E essa mulher começou a vivenciar um milagre. Mas olha o que acontece aqui no verso número 4. Entra, 2 Reis 4:4, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas, todas, e olha isso aqui, ó, e vá separando as que você for enchendo. Em outras palavras, o milagre estava acontecendo. Ela tinha um pouquinho, tinha uma vasilha na frente dela, e daí ela derrubava o azeite, e aquele pouquinho encheu uma vasilha. Mas o Senhor estava dizendo: olha, você está vendo o milagre aqui, ó, mas não fica olhando para ele não, tira e coloca a parte, para que você possa ver um outro milagre, para que você possa ver um outro milagre, um outro milagre, um outro milagre, até que não tenham mais vasilhas. E nós muitas vezes estamos vivendo para aquela vasilha que Deus encheu, quando na verdade tem outras 1000 vasilhas a serem enchidas na nossa vida. E a gente fica olhando para aquilo que Deus fez, a gente negligencia aquilo que Deus ainda quer fazer. Ele está dizendo: olha, contempla isso que eu fiz, glorifica a obra que eu já fiz na tua casa, glorifica a obra que eu fiz na tua vida, glorifica a obra que eu fiz na tua família, mas coloca de lado, porque eu tenho mais coisa para fazer. Você está contente com aquilo que você está vivendo, mas eu tenho mais coisas para você. Mas tão somente insista em continuar vivendo, independente se o passado for bom, ele ainda é passado, e as águas que moveram esse moinho cumpriram o seu propósito, mas elas não podem fazer mais nada. É novas experiências, nova intimidade, mais profundidade, mais conhecimento da parte de Deus. Precisamos deixar o passado, precisamos avançar, meu irmão. Talvez seja um momento na sua vida hoje, de passar uma risca e falar assim: eu vou me desafiar a avançar além disso.
Eu vou me desafiar a viver uma experiência que eu nunca vivi, fazer o que eu nunca fiz, pensar o que eu nunca pensei, acreditar no que eu nunca acreditei, e deixar para trás tudo aquilo que me matava, tudo aquilo que me doía, mas também aquilo que me alegrava e me preenchia, porque Deus tem mais, e eu quero colocar uma vasilha hoje. Deixar o passado. Todos nós aqui estamos em algum momento da nossa história recomeçando a nossa vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias você está recomeçando alguma coisa. Todo dia é um novo amanhecer, uma nova oportunidade, um novo tempo. E se a gente avançar olhando assim, meu irmão, eu não sei o que Deus pode fazer na nossa vida, eu não tenho criatividade para isso. Mas a Bíblia diz que os olhos não ouviram, os ouvidos não ouviram, e não chegou ao pensamento humano. E olha que eu sou bem criativo, mas a Bíblia está dizendo que Ele tem mais. Nós precisamos deixar o passado, irmão. Nós precisamos parar de se lamentar por coisas que aconteceram, por situações que aconteceram, e estarmos abertos para viver um novo. Estarmos abertos para ter as novas experiências. Eu sei que tem muitas coisas que são difíceis da gente remover, da gente tirar. Nesse ambiente de igreja, meu irmão, pensa num trem difícil. Lidar com gente diferente, com histórias diferentes, assim é a nossa vida. E às vezes a gente caminhando nisso, meu irmão, às vezes a gente machuca alguém, às vezes as pessoas nos machucam. E às vezes a gente se fecha. Mas eu queria dizer para você que pessoas ferem, mas pessoas também curam. Que experiências negativas nos machucam, mas experiências boas nos saram. Que a ausência de intimidade muitas vezes nos faz ficar sozinho, mas intimidade com o Senhor nos preenche. Mas nós precisamos olhar para frente. Porque se olharmos adiante, tem muita coisa lá para frente. Tem muito testemunho para contar, tem muito milagre para viver. Tem muita gente para a gente se conectar, tem muita gente para a gente conhecer. No universo de 8 bilhões de pessoas, meu irmão, para de pensar naquele parente chato seu. Avança. Num tempo de errar, porque nós erramos e somos falhos. Para de se condenar por causa de coisas que o Senhor já levou na cruz do Calvário. Avança. E creia que você tem mais futuro do que passado. Minha esposa falou isso aqui. A nossa eternidade já começou, meu irmão. Aquilo que você vivia sem Cristo, por mais difícil, por mais doído que possa ter sido, é só um pequeno estágio, uma fração mínima daquilo que nós vamos viver a partir dele. Então deixa, e vive, e avança, porque Deus tem algo preparado para o nosso futuro, mas o futuro passa pelo nosso presente, e o tempo de deixar o passado é hoje, e avançar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu queria orar com você nessa manhã, e eu queria desafiar você, primeiramente a se colocar em pé, fechar os seus olhos onde você está, e a minha oração já no início dessa manhã, é que o Espírito Santo ajudasse a trazer à tona, trazer à margem da tua vida, aquele passado que estava lá no fundo e você não queria se livrar dele. A minha oração nessa manhã é que o Senhor Ele traga à memória aquilo que você precisa virar a página na tua história. E que ao terminar esse culto, terminar essa reunião, terminar esse tempo, você possa sair declarando que você tem mais futuro do que passado, que ainda tem vasilhas a serem cheias, que ainda não acabou, pelo contrário, está só começando,
E que se você se chama de cão morto, se você está olhando para aquilo que fez, para aquilo que te fizeram, esse é o tempo em que o Senhor está te chamando de filho. E você está dizendo, mas Senhor, eu fiz isso. Ele está dizendo, mas você é meu filho. Mas eu vivi isso, fizeram isso comigo, mas você é meu filho. E agora você está comigo. E não precisa mais ser assim. Todo pensamento de culpa, todo pecado confessado que insiste em atribular nossa mente, toda lembrança de traumas que tivemos, dos abusos físicos, emocionais, financeiros, espirituais que sofremos, que caia por terra agora, porque nós queremos viver o novo. Nós não queremos visitar os destroços da nossa vida, porque já não existe destroço na nossa vida, tudo se fez novo. O vaso que se quebrou na mão do oleiro, agora foi construído, e o Senhor tem nos lapidado. E nós queremos, em nome de Jesus, Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Não merecemos, Deus, mas é graça. Não podemos pagar, mas é de graça. Não conseguimos entender, porque nós pensamos em méritos, mas o Senhor pensa acima de nós. Nós só queremos receber. Nos ajuda a avançar, Deus. Nos faz passar uma risca hoje e dar um passo por fé diante dela. Que talvez seja mais uma botija sendo cheia hoje, ou mais uma. Mas a nossa oração e a nossa declaração de fé é que não é só uma e não é a última. O Senhor tem mais para nós. O Senhor tem algo precioso para cada um dos seus filhos. E nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse da Tua palavra, Pai, daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao pensamento humano. Mesmo que nós não possamos ouvir, enxergar e entender, nos faz confiar, Pai. E creio, Pai, que nós temos um futuro glorioso na Tua presença. Abra os nossos olhos nessa manhã. Assim diz o Senhor: não considereis as coisas passadas, nem lembreis as antigas. Eis que estou fazendo algo novo no meio de vós, porventura não percebeis. Nós percebemos, Senhor, que o Senhor colocará um caminho no meio do deserto, rios no meio do ermo, porque o Senhor nos ama. E é isso que nós precisamos saber nessa manhã, Deus. Obrigado por este tempo, obrigado por este culto, obrigado pelos meus irmãos e irmãs aqui, obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra viva e poderosa que fala aos nossos corações. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, cheia de futuro, cheia de sonhos, cheia de milagres, cheia de vontade do Senhor para a nossa vida, cheia de surpresas do céu, porque nós andamos uma linha além daquilo que nós estávamos, e não vamos olhar para trás. Lembramos da mulher de Ló, Deus. Obrigado por este tempo, obrigado por este culto. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós hoje e sempre. Você que crê nessa palavra, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez essa manhã. Abraça seus irmãos. Tenha uma semana abençoada. Vai abençoado em nome de Jesus.